1 Timóteo 1,15, diz assim a palavra de Deus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Os irmãos podem se assentar. Na semana passada nós começamos a falar sobre o Evangelho e falamos algumas coisas interessantes aqui. A gente falou sobre o que não era o Evangelho, né? A gente falou também aqui sobre o significado, né? O Evangelho é a boa nova vinda de uma guerra, né? A gente falou sobre qual é o Evangelho, né? Isso tudo está registrado no vídeo que foi para o YouTube. Amém? E eu lembro que tinha deixado uma última pergunta na nossa conversa da semana passada. Foi o seguinte: o que seria a Boa Nova? O fato de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, ou o fato de que o próprio Cristo voltou para nos evidenciar o que foi dito anteriormente a seu respeito? Então, o que seria essa Boa Nova? A gente passou a vida ouvindo de que o Evangelho é a Boa Nova. E o que é essa Boa Nova? E o que é essa boa notícia? E a gente tem que entender uma coisa, que, como foi falado na semana passada, o Evangelho não é a boa nova de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai mudar na sua vida. Não é a boa nova de que Deus tem um plano na sua vida, ou coisa desse tipo. Então a gente vai começar a responder da seguinte forma. A palavra de Deus, ela nos revela em Hebreus 9:22b, que sem derramamento de sangue não há remissão. E o que significa esse versículo? Bom, antigamente, pela lei de Moisés, as coisas eram aspergidas por sangue para a purificação dos pecados. Então, o sangue do cordeiro, o sangue do carneiro ou de qualquer outro animal que poderia se oferecer era derramado em prol da remissão dos nossos pecados. Porém, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue por nós. Aliás, João Batista disse, na primeira vez que a palavra de Deus mostra o encontro deles, quando adultos, um pouco antes de Jesus Cristo se batizar, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está falando do sacrifício antigo, do Cordeiro que tinha o seu sangue derramado para cobrir os nossos pecados, para nos limpar de todo pecado. Só que hoje nós vivemos uma nova aliança. Nessa nova aliança nós estamos sob a lei de Cristo. Essa aliança ela não foi extinta, ela foi aperfeiçoada em Cristo, onde nós vemos que Cristo cumpriu como homem toda a lei. E hoje Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então nós podemos dizer o seguinte, respondendo aquela pergunta: o Evangelho, a Boa Nova, é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Cristo é a Boa Nova. Sabe, a gente vê evangelhos em diversas vertentes. Eu não falo nem somente pela nossa vertente cristã, mas diversas outras religiões, cada uma tem o seu próprio evangelho. Existe o Evangelho segundo Allan Kardec, já vi até um livro também chamado Evangelho segundo Preto Velho. Verdade. Existe um evangelho assim. Mas a palavra de Deus ela é única. A palavra de Deus ela é única. O evangelho é único. Recusa imitações. E sendo algo único, nós podemos dizer que esse evangelho não é simplesmente algo, mas é alguém. O evangelho não é somente a mensagem, mas é a pessoa que trouxe a mensagem. Pois, afinal de contas, em João 1 diz que o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. O Deus em espírito encarnou em Cristo Jesus.
Portanto, o Verbo se fez carne. E esse versículo inicial que a gente leu, em 1 Timóteo 1,15, ele foi base de um sermão de Spurgeon, chamado Todo o Evangelho em um único versículo. E foi muito interessante a citação dele, a citação nesse sermão, dizendo: se houvessem pessoas no mundo livres de pecado, Jesus não teria vindo para salvá-las, já que tais pessoas não necessitam de um Salvador. Você imaginou, se o mundo não tivesse pecado, qual seria a necessidade da crucificação? Se o homem não tivesse pecado, qual seria a necessidade do sacrifício de Cristo? Não haveria necessidade. Por afinal de contas, Cristo veio derramar o seu sangue na cruz por nossos pecados. Se o homem tivesse antes experimentado da árvore da vida, ao invés de ter experimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual seria a necessidade de Cristo vir ao mundo? Nenhuma, pois seríamos criaturas totalmente puras. O homem foi criado puro. O homem foi criado perfeito, foi criado puro. O homem conversava com Deus face a face, ele era puro, ele era inocente. Mas ele se deixou seduzir pelo pecado. E aí o que aconteceu? Essa comunhão infindável foi quebrada. Essa aliança que existia foi quebrada. Foi quebrada por meio do pecado. Só que Deus enviou a boa nova. Essa boa nova é Cristo Jesus. Cristo Jesus que derramou o seu sangue por nós. Jesus Cristo fez com que a gente fosse reconciliado. Como falamos, tínhamos uma comunhão perfeita com Deus e foi quebrada. Mas através do sangue de Cristo fomos reconciliados. Nós podemos chegar de uma maneira direta ao Pai. Nós não precisamos necessariamente de um pastor para chegar até Deus. E eu não estou aqui desprezando os nossos pastores. O pastor apenas aponta o caminho. O pastor nos ensina. O pastor nos orienta. Dá um monte de conselho. Puxa a orelha. Tira carrapicho. Mas ele não te leva necessariamente até Deus. Ele aponta o caminho. Certo? Sabe por que isso? Porque através de Cristo nós temos esse livre acesso. Através de Cristo, com os corações sinceros, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso para a gente chegar, se confessar diante de Deus, e o nosso Deus perdoa os nossos pecados. Deus, Ele não vê algo de bom na gente como carne. Isso é interessante que a gente entenda. Deus, Ele não olhou para o céu e te achou bonitinho. Deus, Ele não olhou para a terra e achou você legal. Deus, Ele não olhou do céu e achou você a pedra preciosa. Não. Mas se temos algo de bom, é Cristo em nós. Como o apóstolo Paulo disse, Cristo em nós, a esperança da glória. Certo? Então nós fomos reconciliados, nós fomos justificados, ou seja, nos tornamos justos diante de Deus através de Cristo. A grosso modo podemos dizer que Cristo pagou a fiança, que fez com que os crimes que a gente cometeu diante do Senhor se tornassem inocentados. O justo juiz nos tornou inocente através do sacrifício de Cristo. Tornou inocente a todo mundo? Não, aqueles que reconhecem a Cristo como Salvador. E é bom a gente entender o seguinte: o perdão está disponível a todos, mas não são todos que alcançam o perdão. O Evangelho está disponível a todos, mas não são todos que compreendem o Evangelho. Infelizmente, não são todos que irão compreender. Certo? E nós, em Cristo Jesus, nos tornamos salvos. De quê? Salvo de quê? De nós mesmos? Da bala perdida? Salvo de quê? A palavra de Deus diz em João 3,36, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Todo aquele que crê
no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. E olha, se a gente diz permanece, se a gente diz que permanece a ira de Deus, então a nossa condição normal é de filhos da ira. Então a palavra de Deus nos mostra que sobre nós permanece a ira de Deus quando não cremos em Cristo Jesus. Ou seja, estamos no estágio, o estágio normal da humanidade é de filhos da ira. O estágio normal da humanidade é de pecador. Então, o que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Nada. Absolutamente nada. Pois é, né? Estamos em condição de condenados sem Cristo Jesus. E olha que interessante. Nós fomos justificados, fomos salvos da ira de Deus e fomos remidos em Cristo Jesus. Nós fomos transformados em Cristo Jesus a partir do momento em que a gente se converteu a Ele. Então, retomando aqui, Cristo é a boa nova. Jesus Cristo é a boa notícia. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, o Rei dos Reis. O menino nos nasceu e um filho se nos deu. Jesus Cristo, Deus Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o que acontece? A gente tenta adaptar o evangelho às nossas vidas, sabe? A gente tenta a gente tenta fazer com que o evangelho se encaixe aos nossos pecados, quando na verdade nós devemos nos encaixar no evangelho. Esse evangelho é Cristo. Se encaixar no evangelho significa ser um com Cristo. Aderir ao evangelho é ser um com Cristo. E o que implica também em sermos uns com os outros. Ser um em Cristo significa ser um com o outro. Sabe? Comunhão. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus disse, Ele orou para que os seus discípulos fossem um, assim como Cristo é um com o Pai. Então, o que acontece? Nos tornamos reconciliados, justificados, salvos e remidos, se tão somente guardarmos a fé, confessarmos nossos pecados e nos arrepender deles, e digo mais, até abandonar os nossos pecados também. Richard Baxter diz: se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Se Cristo for o centro da pregação, se Cristo for o principal motivo de você estar aqui, então você já compreendeu tudo. Se estamos no Evangelho por Cristo, então nós estamos no caminho certo. E certa vez eu ouvi uma pregação em que o pastor ele perguntou: você busca a Deus para ser feliz ou é feliz porque busca a Deus? Sabe aquele comercial antigo que tinha, né, do Toshines? Toshines é fresquinho porque é gostoso porque é fresquinho. É mais ou menos esse efeito. Buscamos a Deus para ser feliz ou somos felizes porque buscamos a Deus? E nós temos que tomar cuidado se a gente busca a Deus para ser feliz, porque se a gente busca a Deus para atingir o objetivo da felicidade, nós não queremos Deus, queremos a felicidade, e Deus acaba sendo a ponte para que a gente chegue a essa felicidade. Eu falei felicidade, mas a gente pode falar qualquer outra coisa, como por exemplo o casamento. A gente busca a Deus para se casar? Então você não quer Deus, você quer um casamento. Você busca a Deus para largar um determinado vício? Então você não quer Deus, você quer largar o vício. E como eu faço para largar esse vício? Deus tem a resposta. Legal, então eu vou até Ele para ver se eu consigo essa resposta. Estão entendendo? Pode parecer muito bobo, mas quantas vezes a gente vai para a igreja para tentar parar de sofrer?
Quantas vezes a gente recebe o convite para vir para a igreja para conseguir a nossa vitória? Quantas vezes a gente vem para a igreja simplesmente porque a gente está querendo um alívio? E a gente vem para a igreja, e principalmente no momento do louvor, a gente chora, se derrama, se ajoelha, abre o berreiro diante de Deus, grita e abre o seu coração, e depois vai tudo embora e continua a mesma coisa. A gente vem aqui, despeja todo o lixo que está dentro de nós e volta para fora para se encher de lixo de novo. Quantas vezes isso acontece? Não é verdade? Mas olha a boa notícia aqui. João 3,16, do 16 ao 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Voltando aqui, a condenação é um estágio normal, natural. Sobrenatural é a gente conseguir ser salvo. Sobrenatural é a gente estar em Cristo. E sabe uma coisa? O que você precisa também fazer para ser salvo? O que você precisa fazer para conquistar a salvação? Sinceramente, a salvação também é algo que a gente não precisa fazer necessariamente nada, porque a salvação foi conquistada na cruz por Cristo. A salvação não é disponibilizada para nós por algo que a gente tem que fazer. Ah, mas e o arrependimento e a fé? É resposta. Quando nós entendemos que Cristo derramou o seu sangue naquela cruz e que o lugar era nosso, então a gente se arrepende por ter colocado Cristo naquela cruz. Quando a gente entende que aquele lugar da cruz ali era nosso, então a gente passa a ter fé. A fé é a resposta de quando Cristo se revela a nós. O arrependimento é a resposta. É a resposta. Guardar a fé é uma resposta de quando você tem, de quando você conhece a Cristo. Certo? Então, para a gente pensar nessa boa nova, e eu gostaria que a gente fizesse esse seguinte exercício. Que a gente fechasse os olhos durante essa citação aqui. Pense por um instante na impressionante lista de nomes que as Escrituras dão para descrever a pessoa e a obra de Cristo. Ele é chamado Filho de Deus, Filho unigênito, amado de Deus, a palavra, a imagem de Deus, o reflexo da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o primogênito de toda a criação, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Emanuel, Filho do homem, Filho de Davi, Nazareno, Galileu, Santo, Justo, o segundo Adão, o Senhor do céu, o primogênito dos mortos. Ele é chamado de profeta, mestre, Messias, sacerdote, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o servo do Senhor, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Rei de Israel, Rei dos Reis, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, cabeça da igreja, noivo da igreja, pastor e guarda das almas, autor e consumador da fé, o autor da salvação, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, o príncipe da vida, a ressurreição e a vida, o pastor das ovelhas, a porta do aprisco, a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o juiz dos vivos e dos mortos, o herdeiro de tudo, por quem e em quem, para quem todas as coisas foram criadas e muito mais. Todos esses nomes têm por objetivo provar a dignidade incomparável e a majestade infinita que pertencem somente a Cristo. Agora vamos rever tudo isso? Pense em tudo isso, né? Ou continuando com a citação, agora leia tudo isso em voz alta.
Nova releitura, novamente em voz alta. Como você pode não se maravilhar com a dignidade incomparável e única de Jesus? Pensando em todas essas características que falamos. Como ele não pode ser desejável para você? Como a gente pode não desejar o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Como negar a si mesmo por causa dele poderia ser um fardo? O grande puritano John Flavel certa vez disse: aquele que não pode negar a si mesmo está negando a Cristo. Aquele que não pode negar a si mesmo está negando a Cristo. E como a gente desprezar um Senhor mediante a todas essas características? Como a gente desprezar o fato de que o Rei dos Reis quer habitar em nós? Como a gente desprezar o fato de que o Rei dos Reis se fez humilde, se fez servo, se entregou na cruz por nós? Como a gente desprezar esse fato? E como a gente negar a si mesmo pode se tornar algo pesaroso para nós? Como a gente pode encarar alguma coisa com pesar se Cristo entregou sua vida por nós? Como a gente encontra pesar nisso? Como a gente diz que ser cristão é difícil? Se a gente crê num Deus que encarnou, sofreu todas as coisas que nós poderíamos sofrer, carregou um fardo muito maior do que o fardo que nós carregamos. Como negar a nós mesmos pode ser alguma coisa difícil? Não há ninguém como o Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo é o Evangelho encarnado. É Ele que nos justifica diante do Pai mediante ao nosso arrependimento. Amém? Então conseguimos compreender bem que Jesus Cristo é a Boa Nova? Conseguimos compreender bem que a palavra de Deus ela é única e o Evangelho é único? Só há um Deus, só há uma palavra, só há um Evangelho. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, a verdadeira palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Amém? E a gente citando aqui, a gente falou sobre o Evangelho ser único, mas a gente vê o Evangelho sendo chamado de várias formas na igreja. Na palavra de Deus. A gente vê o Evangelho sendo chamado de Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho da Salvação. Afinal de contas, há um Evangelho ou há um monte de Evangelho? É um ou são vários? A gente achou aqui sete formas diferentes no qual o Evangelho é chamado. Evangelho de Deus, de Cristo, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, da Salvação, da Paz e o Evangelho Eterno. Afinal de contas, há diferença nesses evangelhos ou não há? São evangelhos diferentes ou são partes de um mesmo evangelho? Gálatas 1:8, gostaria que a gente abrisse para ler. Gálatas 1:8. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou lendo para ganhar um tempo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema. Em outras palavras, seja maldito. Palavra forte, hein? Seja maldito aquele que anunciar um evangelho diferente daquele que a palavra de Deus diz, daquele que Cristo anunciou. Embora o apóstolo Paulo estivesse falando do evangelho que ele anunciou, mas o apóstolo Paulo falava de Cristo. Ele falava aquilo que Cristo anunciou. E ele veio trazendo, Paulo, antes de se converter, ele era um teólogo, criado aos pés de Gamaliel. Então ele sabia da palavra de Deus, mas tinha compreendido de uma forma errada. Ele tinha um conhecimento da lei e dos profetas, mas o conhecimento estava distorcido. Paulo cria num outro evangelho onde Jesus Cristo não era o Deus. Os fariseus creem nesse evangelho, ou criam, esse evangelho no qual Jesus Cristo não era o Deus. Eles criam num outro evangelho.
Eles tinham uma outra interpretação da palavra, interpretação que não foi dada pelo Espírito. E tentavam colocar o Evangelho de acordo com as suas vidas, onde determinada lei tinha que ser cumprida e mostrar que estava sendo cumprida, como, por exemplo, o dízimo, mas, em compensação, guardavam em si o orgulho, guardavam em si o legalismo. Eram excessivos na letra, porém desprezavam o amor. Eles sabiam da palavra de Deus, mas eles não cumpriam em sua totalidade. E olha que interessante. O pastor Sproul disse: um Deus que é todo amor, todo graça, todo misericórdia, sem nenhuma soberania, nenhuma justiça, nenhuma santidade e nenhuma ira, é um ídolo. Quando a gente diz que Deus é amor, a gente não está mentindo. Mas quando a gente despreza o fato de Deus ser fogo consumidor e ser ira, e se irar, a gente está construindo um ídolo. Deus é amor para os que creem e fogo consumidor para os que não creem. E o que acontece? Como um Deus pode ser amor e fogo consumidor ao mesmo tempo? Para a gente entender isso, queria que a gente olhasse para a nossa mão. Quando vocês olham para o dorso da mão, vocês não conseguem ver a palma. E quando olham para a palma, vocês não conseguem ver um dorso. Mas são duas partes diferentes de uma mesma mão. Quando estamos em Cristo, a gente vê o amor de Deus. A gente vê o amor de Deus. E quando estamos fora de Cristo, aí a gente experimenta da ira. Aí a gente vai experimentar do fogo consumidor. Conseguiram fazer essa associação? Conseguiram entender? Conseguiram associar bem? Então, sim, um Deus que é todo amor é um Deus que também é fogo consumidor, um Deus que é todo ira. Isso não é uma palavra de terrorismo, sabe? Não é uma palavra para te pôr medo, dizer que Deus se ira. Mas é uma palavra que expressa a verdade. É uma característica de Deus. Assim como dizer que Deus é amor, também não é necessariamente para te consolar. Mas é mostrar mas é evidenciar fatos. Falar que Deus é amor é como dizer que o céu é azul. E falar que Deus é fogo consumidor também é como dizer que o céu é azul. Conseguiram entender bem? Então voltemos aqui a falar sobre a questão do Evangelho. O Evangelho ele não pode ser apresentado de acordo com a nossa conveniência. O Evangelho ele não pode ser adaptado de acordo com os nossos pecados. Ah, mas Deus entende. Entende. Ele entende a sua origem pecaminosa. Ele entende a sua tendência ao pecado. Mas a questão não é Deus te entender, a questão é você entender o Senhor. Que sem arrependimento nós estamos condenados. Sem arrependimento, há condenação. E ponto final. É assim que funciona. E quando a gente tenta tornar o Evangelho maleável para nós, mais agradável para nós, então nós não estamos construindo o Evangelho, nós não estamos servindo a um Deus, nós estamos servindo a um bezerro de ouro. Como foi falado em Êxodo 32. Estamos construindo um bezerro de ouro. E olha, a gente analisando friamente a questão do bezerro de ouro, a gente vê o seguinte: o ouro, um objeto de valor, o objeto mais valoroso que existe. E o que eles fizeram? Eles pegaram tudo aquilo, a população pegou tudo aquilo que tinha de valor, toda a sua riqueza, todo o seu valor, todas as suas forças para construir um outro Deus.
O que nós temos de valor hoje é a nossa alma. Para quem a gente está entregando? Está entregando por um Deus justo, santo e verdadeiro, ou por um Deus que consegue se adaptar a nós? Se estamos entregando a nossa alma para um Deus que consegue se adaptar a nós, você não está entregando para o Deus bíblico, não. Sabe, eu ouvi uma pregação essa semana que disse que desprezar qualquer parte da palavra de Deus, desprezar qualquer parte do Evangelho, é como se a gente estivesse desprezando o pó do diamante. Sabe, quando se corta diamante, você tem o pó do diamante. Mas por mais que ele seja pó, não deixou de ser diamante. Desprezar as pequenas partes do Evangelho é como se a gente estivesse desprezando o pó do diamante. O pó do diamante não deixou de ser valioso simplesmente porque se tornou um pó. Porque, afinal de contas, o material é o mesmo, é o diamante. Assim como o Evangelho de Deus, em suas pequenas coisas, não vai deixar de ser Evangelho. Não deve ser desprezado também em sua totalidade. Então, por isso que a gente vê várias formas do Evangelho. A gente vê várias maneiras no qual o Evangelho ele é tratado. E vamos abrir a Bíblia aqui, 1 Tessalonicenses 2, agora a gente vai passear bastante, tá? 1 Tessalonicenses 2, 8 e 9. A gente vai ver aqui o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2, 8 e 9 diz: Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisemos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque nos éreis muito queridos. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses 2, 8 e 9, está falando do Evangelho de Deus. E o que significa o Evangelho de Deus? Aqui está dizendo que Deus é a causa e finalidade de todo o Evangelho. Ou seja, foi Ele que nos amou a ponto de enviar o seu Filho unigênito, como está aqui na nossa apostila. Foi Ele que nos amou a ponto de enviar o seu Filho. Deus é a causa, é o princípio e o fim, a causa e finalidade de todo o Evangelho. Amém? Agora vamos ver aqui o Evangelho de Jesus Cristo e vamos abrir em Romanos 15, 19. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando as formas que o Evangelho é colocado dentro da Bíblia. Nós estamos apresentando aqui, demonstrando como o Evangelho é colocado na Bíblia. Vimos que existe o Evangelho é chamado de Evangelho de Deus, agora vamos ver que ele é chamado também de Evangelho de Cristo. Certo? Romanos 15, 19, diz assim a palavra de Deus: Pelo poder dos sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tem pregado o Evangelho de Cristo. Ou seja, como nós falamos aqui, Jesus Cristo é o Evangelho encarnado. Como a palavra de Deus diz em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Evangelho encarnado. Ele é a boa nova encarnada. Certo? Mateus 24:14. Vamos falar aqui do Evangelho do Reino. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E ora, a gente está dizendo que o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Certo? Estão falando aqui que o reino de Deus será proclamado. O reino de Deus será proclamado, então virá o fim. Isso está dizendo o versículo. E quando a gente fala em Evangelho de reino, a gente está falando o quê? Por meio do Evangelho, o reino de Deus é estabelecido na terra.
E quem é responsável por levar o reino de Deus? Bate no peito e diz: sou eu. Sou eu. Você mesmo. Eu mesmo. Nós somos responsáveis por levar o reino de Deus na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador nada mais é o quê? Que alguém que representa um país em outro país. Ou um reino em outro reino. Essa é a função do embaixador. E quando alguém comete algum atentado contra o embaixador, na verdade não estão cometendo um atentado contra a pessoa do embaixador, mas contra a nação que ele representa. Então vamos supor que você, brasileiro, vire um embaixador, vire um funcionário, vocês virem um embaixadores e vão representar o Brasil nos Estados Unidos. Se alguém nos Estados Unidos cometer algum atentado contra você, não é contra você que eles estão cometendo, mas é contra a nação brasileira. Porque você é o representante da nação brasileira naquele país. Assim como, quando atacam a igreja, quando atacam o servo do Senhor, não estão atacando pessoas, não estão atacando doutrinas, estão atacando o reino de Deus. O reino no qual a gente representa está sendo atacado. Assim também, quando a gente distorce a palavra de Deus, nós estamos distorcendo a legislação desse reino que a gente representa. Então, nós estamos fazendo um atentado contra o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus, quando se fala em evangelho do reino, estamos falando no evangelho se estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E nós somos os responsáveis por levar a palavra de Deus. Somos os responsáveis por levar o evangelho. Ou seja, se existe representações do reino de Deus aqui nessa terra, é porque nós estamos aqui, levando a palavra de Deus, o que devemos fazer. No seu trabalho, você é um embaixador. Você leva o reino de Deus no seu trabalho, na sua profissão. Na sua escola, você é um representante do reino de Deus. Na sua casa, você é um representante do reino de Deus. Na sua família, no meio dos seus familiares, se você tem familiares que não conhecem o evangelho, se vocês têm familiares que vivem atacando a igreja, que vivem atacando tudo aquilo que nós conhecemos, você é o representante de Deus naquele lugar. Represente o reino de Deus. Como nós estamos representando o reino de Deus? Fica essa pergunta. E agora vamos falar aqui, Evangelho da Graça, Atos 20 e 24. Falamos aqui representações do Evangelho. Evangelho de Deus, de Cristo, do reino, e agora vamos falar da graça. Atos 20 e 24 diz assim a palavra de Deus. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, vamos tentar traçar uma linha? Deus é a causa e a finalidade do Evangelho. Deus nos deu a boa nova, e essa boa nova de que através de Cristo podemos nos reconciliar com Ele. Causa e finalidade. Essa boa nova, Jesus Cristo, então nós estamos falando aqui do Evangelho de Cristo. Essa boa nova se chama Jesus Cristo. E, através dos servos de Cristo, o reino de Deus é estabelecido na terra, ou seja, com a pregação do Evangelho. E essa pregação nada mais é do que o que seria essa pregação? É de que, por meio de um favor imerecido, nós nos reconciliamos com Deus. Esse favor imerecido chama-se graça. E nós não podemos relativizar a graça não, gente. Nós não podemos confundir o Evangelho da graça com o Evangelho da hipergraça.
A graça de Deus é quando a gente reconhece que a culpa do pecado é nossa. A culpa é nossa, não de Deus. E o mérito é dele. O mérito da gente conseguir a salvação é dele, não é nosso. A culpa do pecado é nossa. O mérito da salvação é de Cristo. Mas ele carregou a nossa culpa para nos dar esse mérito da salvação pela graça. Mas fica a condição se tão somente nos confessarmos diante de Deus e nos arrependermos de nossos pecados. E esse evangelho da graça nos traz o quê? A salvação. A salvação por meio da graça. Efésios 1:13. E diz assim a palavra de Deus. E também nele, que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. 14 também, né? Que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então, estão conseguindo entender que tudo está se fazendo uma linha? O Deus que é a causa e a finalidade do Evangelho nos enviou a boa nova, que é Jesus Cristo, para estabelecer o reino de Deus através da sua graça na cruz, nos proporcionando a salvação. E essa salvação vai nos dar o quê? A paz com Deus. E aí a gente vai ver o Evangelho da paz, Efésios 6:15. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. E nesse contexto aqui a gente está falando sobre a armadura de Deus. Estamos falando aqui calçando os pés com o Evangelho da paz. E olha que interessante. Calçar os pés com o Evangelho. Os seus pés te levam para os lugares, não é isso? Você caminha. Então, para onde nós formos, devemos levar esse Evangelho, Jesus Cristo. Esse Evangelho que nos traz a paz com Deus. Aonde nós caminharmos, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, devemos ser embaixadores de Deus, representar o reino de Deus na terra e levando esse Evangelho que nos garante que nós teremos paz com Deus. Não estou dizendo paz na terra. Não estou dizendo que as guerras irão acabar. Não estou dizendo que a gente não vai estar sujeito ao caos que está esse mundo. Mas nós teremos paz com Deus. O Evangelho da paz com Deus, que faz com que a gente deixe, como a gente falou no início, que a gente deixe de ser filhos da ira e passe a ser filhos de Deus. Amém? E por fim, Apocalipse 14:16 vai mostrar o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Ora, o nosso Deus é eterno. Jesus Cristo é eterno. Um Deus eterno, ele não vai falar coisas que vão se dissipar pelo ar. Mas a palavra de Deus permanece até o fim. A palavra de Deus dura para sempre. Como Cristo é o Evangelho e Cristo é eterno, nós podemos concluir que o Evangelho ele é eterno. Não tem prazo de validade. O Evangelho não tem prazo de validade. Ele dura para sempre. Ah, mas haverá um momento em que não haverá mais graça sobre a terra. Sim. Haverá. Os portões da graça irão se fechar. Então, como a palavra de Deus é eterna? Entendamos da seguinte forma. Os portões da graça estão abertos. Entrem. Porque em algum momento os portões da graça irão se fechar.
E aí, aquele que estiver em Cristo irá desfrutar da graça eterna de Deus. E os que não estiver, da ira. Desfrutarão da ira. Então, vemos aqui o Evangelho de Deus, que é a causa e finalidade do Evangelho, nada mais é do que Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo, a Boa Nova, nos trazendo o reino de Deus por meio da igreja, a igreja que leva a mensagem da graça de Deus, de que nós somos salvos por um favor imerecido, e esse favor imerecido nos trouxe a salvação, o Evangelho da salvação, e essa salvação faz com que nós tenhamos paz com Deus, para que possamos viver eternamente com Ele. Conseguiram entender bem? Amém? Então, no final das contas, não são 7 evangelhos diferentes, são 7 evangelhos, são 7 partes do evangelho que se interligam. Amém? Como disse C.S. Lewis, o Filho de Deus se fez homem para permitir com que homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem para fazer com que homens pudessem se tornar filhos de Deus. Amém? E como seremos salvos? Em outras palavras, eu com isso. E o que eu tenho a ver com isso? Como seremos salvos por Evangelho? Efésios 2, do 8 ao 10, vai nos dar essa resposta. Vamos ler? Efésios 2, 8 e 9 diz: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça de Deus. E podemos compreender também isso aqui lendo até o início desse capítulo 2 de Efésios. Vamos ler aqui do 1 ao 4. Ele nos vivificou, estando nós mortos em vossos delitos e pecados, nós nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Só abrindo parênteses aqui, como a gente falou no início, a condição normal do ser humano é ir para o inferno. A condição normal do ser humano é condenado a estar na ira de Deus. Certo? Mas Cristo nos vivificou. Entre eles, todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que com ele nos amou, vamos ler adiante. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou com Cristo pela graça somos salvos. E nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a sua abundância, as suas abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Eu sei que eu falei que era do 1 ao 4, mas me empolguei, foi até o 10, né? Mas é bom a gente ler tudo também, que a gente consegue pegar o contexto todo. Amém? Então, o Evangelho, ele é transformador. Pela fé nós somos transformados. John Piper disse: somente o Evangelho pode fazer duas coisas aparentemente contraditórias: destruir o Evangelho e aumentar a coragem. Destruir o orgulho e aumentar a coragem. O Evangelho pode fazer duas coisas contraditórias: destruir o orgulho e aumentar a coragem. Como assim? Ora, quando a gente se confessa diante do Senhor, a primeira coisa que é quebrada dentro de nós é o orgulho. Reconhecer que está errado, a gente começa por aí, quebrando o orgulho.
A gente sempre se acha certo, a gente sempre acha uma justificativa para as nossas ações. No entanto, quando a gente confessa os nossos erros diante do Senhor, nós estamos quebrando o nosso orgulho. Quebrando o nosso orgulho, aumenta a nossa coragem. Coragem de quê? De viver para Deus. Aumenta a nossa coragem de viver com Cristo até o fim nessa terra, podendo passar por todas e quaisquer consequências. Amém? Perfeito. Então nós sabemos que somos salvos por meio da fé. E o que seria a fé? Uma convicção, uma mera crença, uma certeza, uma arma, um escudo. O que seria a fé? O teólogo Vincent Chan diz: a verdadeira fé é indestrutível. Ela é purificada, mas não consumida pelo fogo da perseguição. Tempos de dificuldade forçam-nos a repensar nossos motivos e prioridades, dedicar novamente as nossas vidas ao Senhor Jesus e dobrar os nossos esforços a fim de viver para Ele com coragem, santidade e compaixão. A complacência é destruída e gera-se a determinação de abandonar o conforto e a segurança pessoal em favor do Evangelho, para que a fé de Jesus Cristo possa ser estabelecida nos corações dos homens. Mas sobre fé, de maneira específica, a gente vai falar na próxima semana. Amém? Conseguiram compreender tudo? Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus Santo, poderoso, queremos te louvar, queremos te engrandecer, ó Pai amado, por tudo que o Senhor falou em nossos corações. Pai, obrigado, Deus, por podermos compreender um pouco mais do Evangelho que o Senhor deixou para nós, por podermos compreender, ó Pai amado, a Tua palavra, Deus. E afinal de contas, se nós compreendemos o Evangelho, nós estamos conhecendo Cristo. Se nós conhecemos Cristo, nós estamos conhecendo o Senhor. E Pai, como foi falado aqui, como não negar nós mesmos, ó Deus, depois que nós vemos a obra salvadora de Jesus Cristo? Não, Pai. A Tua palavra nos constrange, o Teu amor nos constrange, ó Pai amado, e faz com que sejamos novas criaturas diante do Senhor. E Pai amado, que todos nós dessa congregação possamos ter essa compreensão, ó Deus, de que nós somos novas criaturas quando nós estamos em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa compreensão, e te agradeço mais ainda, Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, que nos propiciou isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo é a boa nova, e é essa boa nova que nós queremos que habite em nossos corações, e é essa boa nova que nós iremos proclamar para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.